Tá, beleza. Então, vamos começar aqui a aula, tá? Como eu falei para vocês, essa aula de medidas de centralidade, ela vai ser dividida em duas. A primeira, que é hoje, é só sobre média aritmética, e a outra, que nós vamos marcar, vai ser sobre moda e mediana, tá? Bom, essa questão aqui, né, é a mais importante. Essa aqui faço questão de responder com vocês nessa aula, porque é uma questão do Enem 2009, né? E como eu falei, pessoal, o Enem, em algumas questões, ele trabalha elementos de uma, duas, três disciplinas, tá? Então, por exemplo, aqui nessa questão, ela trabalha com duas disciplinas. Ela trabalha tanto com matemática como geografia. Porque fala assim, ó, no quadro seguinte são informados os turnos em que for eleito os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Então aqui nós temos uma tabela, né, que está organizada em ordem alfabética com as capitais, né, e outra informação, se o prefeito foi eleito no primeiro turno ou no segundo turno, tá bom? Aí continua bem assim, ó, na região norte, então ele quer somente a região norte, tá bom? Na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no segundo turno foi aproximadamente, né? Então, como é que você calcula a frequência relativa? A frequência relativa vai ser a frequência absoluta, ou seja, a minha frequência absoluta vai ser os prefeitos da região norte que foram eleitos no segundo turno, dividido pelo total. Quem vai ser o total? O total vai ser os 26 prefeitos ou vai ser os estados da região norte? Responda no chat. Quem que vai ser o total dessa frequência aí? Vai ser os estados da região norte ou os 26 estados que estão listados aí nessa tabela? Beleza, o Fabrício falou que são os estados. Realmente, Fabrício, como ele quer a frequência relativa na região norte, a frequência relativa dos prefeitos que foram eleitos em segundo turno, né? Então você vai trabalhar somente com a região norte. Mas aí vem um problema, né? Vamos supor que você faltou na aula de geografia e você não sabe quantos estados pertencem à região norte. Como é que você vai saber o total se você não sabe quais são os estados, né? Ou quantos que são os estados, certo? Então, por isso que é importante, olha só, ligação de duas disciplinas aí, tanto matemática como geografia, tá? Eu fiz um mapinha aqui, né? Então, a região norte é composta por 7 estados. Então, a gente já sabe lá quais são os 7 estados que fazem parte da região norte. Esse mapinha aqui, ele não deu, tá? Ele não deu na questão do Enem. Ele queria, isso aqui você tinha que ir sabendo para a prova, que a região norte tem 7 estados, tá bom? Então, observe aí a interdisciplinaridade entre duas disciplinas. Continuando, né? Então, eu fiz aqui todos os estados, né, que fazem parte da região norte. Então, a gente já sabe que é para calcular a frequência relativa, não é isso? Eu preciso da frequência absoluta e dividido pelo total, né? O total eu já tenho. Quem é o total? O total, nessa questão aqui, tá? Essa questão são 7 estados, que são 7 estados da região norte. Ele está falando os prefeitos das capitais, né? Então vamos lá, os prefeitos das capitais da região norte. Vamos lá. Agora o que você vai fazer? Você vai ver quais são os prefeitos, tá, eleitos em segundo turno da região norte. Da região norte, tá? Você só vai contar os da região norte. Do Acre, do Amazonas, do Amapá, do Pará, de Rondônia, de Roraima e de Tocantins. Tá? Que são 7 estados que pertencem à região norte. Então vamos lá. Ó. Em segundo turno, né? Então nós temos aqui o primeiro estado, a primeira cidade, né, da região norte. Vamos lá, Belém. Ó, segundo turno. Ó, Belém já foi segundo turno. Aí nós temos outro aqui, ó, Boa Vista, que fica em Roraima. Foi primeiro turno, eu não conto, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui não tem. Aqui, ó, Maceió, né? Desculpa, Macapá, primeiro turno, não conta. Manaus, segundo turno, conta, porque ele quer só os que ficaram em segundo turno. Vamos ver outro aqui, ó, Palmas, primeiro turno, não conta. Porto Velho, segundo turno, conta, tá? Vamos ver mais um aqui. Rio Branco, primeiro turno.
e não tem mais. Então, quantas cidades, tá? Quantas capitais da região norte foram eleitos no segundo turno? Que é a frequência absoluta aqui, né? Foram 3, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar 3 e dividir por 7. E olha só, todas as respostas têm porcentagem. Então você pega, divide e multiplica por 100, tá bom? Então vou lá, né, 3 dividido por 7 multiplicado por 100. Outra coisa importante, tá, que ele fala, ó, aproximadamente. Então a resposta disso aqui vai ser um valor aproximado dessas alternativas. E se eu pegar 3, dividir por 7 e multiplicar por 100, tá? Vai dar um número que não está aí. Vai dar 42,8571429, tá? Então você vai encontrar o valor mais próximo. Então o valor mais próximo aí é a letra A, que é 42,86. Pessoal, vocês perceberam que isso aqui é uma questão de Enem, né? Se eu não me engano, você tem 3 minutos para cada questão, tá? Se você quiser responder todas. Então realmente é uma coisa muito complicada. Você tem que estar bem antenado em relação a algumas coisas. Vamos lá. Agora vamos para as medidas de centralidade, né? Que de fato a gente começa nossa aula agora, tá? As medidas de centralidade. Então nós temos aqui média, moda e mediana, são denominadas medidas de posição ou medidas de centralidade. Eles também podem ser chamadas de medidas de tendência central. Elas são usadas para resumir ou representar um conjunto de dados, pois visa identificar um valor em torno do qual os dados tendem a se concentrar, tá bom? A mais utilizada por nós é a média aritmética, tá bom? A mediana e a moda nós não utilizamos muito. Apesar de que em alguns momentos é melhor você utilizar a moda ou a mediana, tá bom? Porque a média aritmética, se os dados forem muito dispersos, talvez você vai encontrar um valor lá que não corresponde à realidade, tá? E já vamos ver isso aí lá na frente. Então aqui fala assim, a média aritmética é a medida de posição mais conhecida e mais usada em nosso dia a dia. Né? Se você está lá, você tem 4 bimestres, você quer saber sua média, né? Você soma os 4, a nota dos 4 e divide por 4. Pronto. Essa é a média. Aquela nota que você vai encontrar é a média, é a sua média final. Tá? Só que nós temos 2 tipos de média. Nós temos a média aritmética simples, que é uma somatória simples dividida pelo total lá de frequências, tá? Ou então a média aritmética ponderada, tá? Que aí já vamos trabalhar com a multiplicação também, certo? As duas são fáceis de realizar, tá? Pessoal, nós temos aqui um exemplo de média aritmética simples, tá? Então nós temos aqui, ó, um estudante obteve no bimestre as seguintes notas na disciplina de matemática: 7, 6 e 5, tá? Qual foi a média de suas notas nesse bimestre? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, quantas notas aparecem aqui? 3. Não é isso? Então vamos lá. Ó. O que você vai fazer? Você vai somar as notas 7 mais 6 mais 5 e dividir por 3. Por que eu divido por 3? Porque nós temos 3 notas, tá bom? Somo 7 mais 5, 7 mais 6 mais 5, e o resultado eu vou dividir por 3. 7 mais 6 mais 5 vai dar 18. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então essa aí foi a média da nota. Simples, não é isso? Eu tive alunos já que tinham dificuldade em saber que número vem aqui embaixo, né? Só, mas que número vem aqui embaixo? Cara, é só você contar quantos objetos você está trabalhando. Se você está trabalhando com 2, é 2, 3 é 3, 4 é 4, assim sucessivamente, tá? Outro exemplo aqui, ó. Uma empresa farmacêutica está testando um grupo de 5 medicamentos, A, B, C, D e E, contra insônia, em um grupo de 20 pacientes. Olha aqui, ó. Já deu o total, né? Desculpa, né? Conforme a tabela abaixo. Qual foi a média de resultados positivos, né? Eu marquei 20 aqui, mas não, é 5, tá bom? Vamos lá, ó. Então, quem aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar os dados, tá? Dos números dos resultados positivos, vai somar, né? E vai dividir por 5. Por que por 5? Porque nós temos 5 medicamentos. Eu quero encontrar a média aí, né? De resultados positivos. Então, por isso que eu vou dividir por 5, tá? Então, vamos lá, ó.
pegar 12 mais 14 mais 11 mais 12 mais 16 e vou dividir o resultado por 5. E aí eu vou encontrar 13. Essa foi a média aritmética. Agora nós vamos para a média aritmética ponderada, tá? Que aí nós temos o seguinte, que os valores eles possuem pesos. Se possuem pesos, nós vamos trabalhar com multiplicação aí, tá bom? É a mesma pergunta, olha, mas a única coisa que mudou aqui foi o quê? Eu atribuir pesos, tá? Às notas 1, 2 e 2. Como assim, ó? Um estudante obteve no bimestre as seguintes notas da disciplina de matemática, com os respectivos pesos, 1, 2 e 2. Então, esse aqui, ó, é peso 1, esse aqui é peso 2, e essa nota aqui é peso 2, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer 7 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 5 vezes 3, e esse valor dividido por quanto? Por 3, porque nós temos 3 notas. Tá bom? Então, ó, 7 vezes 1, porque a nota 7 é peso 1, 6 vezes 2, porque a nota 6 é peso 2, e 5 vezes 2, porque a nota 5 tem peso 2, tá bom? Aí você vai fazer o quê? 7 vezes 1, 7, mais 12, mais 10, não é isso? 7 mais 12 mais 10, dividido para 3, você vai encontrar lá que a média 9,7. Quase, só errou um pouquinho, tá? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida sobre a média aritmética ponderada? Tá? Beleza. Então vamos lá. Tá valor aproximado, tá, Fabrício? Tá valor aproximado. Vamos lá, pessoal. Por que repete o 2? Que 2 tá falando que repete? Por que 2? Então, por que 2? Porque aqui, pessoal, ó. Porque aqui, ó. Porque o 6, ele tem peso 2. Tá vendo, ó? Por isso que eu multiplico ele por 2. E o 5, ele também tem peso 2. Olha, com os respectivos pesos. 1, 2 e 2. Entendeu? Porque ele fala aqui com os respectivos. 7 vezes 1, 6 vezes 2, 5 vezes 2. Não é isso que está lá? Entenderam agora? Entendeu, Doriane? Olha só, tá aqui, ó. 7 vezes 1, porque a nota 7 é peso 1. 6 vezes 2, porque a nota 6 é peso 2. E 5 vezes 2, porque a nota 5 é peso 2. E eu divido por 3, porque nós temos 3 notas. Tá? Aí eu faço a multiplicação, faço o somatório e divido por 3. Tá? Vamos à próxima aqui. Vamos... Sim, não é sempre que vai ter peso. É que nem eu falei, nós temos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. A média aritmética simples é uma somatória, tá? Simples, e você divide pelo total. A média aritmética ponderada é quando os elementos eles têm valor, têm peso. Então, por exemplo, assim, quando você for fazer o Enem e quando você for lá no SISU, você vai ver lá, por exemplo, que a sua nota de biologia, lá na Universidade X, tem peso 2. Na Universidade Y, tem peso 3. E assim sucessivamente, dependendo do curso. De engenharia matemática, numa universidade tem peso 3. Então você pega aquela nota e multiplica por 3. Entendeu? Então, tá? Ó, a média aritmética ponderada, tá bom? Nós temos aqui outro exemplo, né? Aí nós temos aqui, considere 10 baldes de água, tais que 5 deles contêm 4 litros. Ó, então 5 deles, ó, 5 deles contém 4 litros. Então, o primeiro tem 4, o segundo tem 4, o terceiro tem 4, o quarto tem 4 e o quinto tem 4. Então, nós temos 5 baldes com 4 litros. Então, ao invés de fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, o que eu faço? Eu faço 4 vezes 5, tá? Porque 5 tem 4 litros. Aí mais, olha só, três outros contêm 2 litros cada um. 3 outros contêm 2 litros. Então, em vez de fazer 2 mais 2 mais 2, eu faço
2 vezes 3 mais. E os dois restantes contêm 5 litros cada um. Então, ao invés de fazer 5 mais 5, eu faço o quê? 5 vezes 2, tá bom? Vou prosseguir aqui, que é uma bonitinha, olha só, tá aqui, ó. 4 vezes 5, mais 2 vezes 3, mais 5 vezes 2. Isso aqui é vezes, pessoal, tá bom? Não é ponto, não é vezes. 4 vezes 5, mais 2 vezes 3, mais 5 vezes 2. Dividido por 10. Por que 10? Porque tá aqui, ó. 10 baldes de água, tá? Ele já falou, nós temos 10 baldes de água, onde 5 deles tem 4 litros, 3, 2 litros, e os outros 2, 5 litros. Então, o que eu fiz? Tá aqui, ó. 4 vezes 5, porque nós temos 5 baldes contendo 4 litros, 2 vezes 3, porque nós temos 3 baldes lá contendo 2 litros, e 5 vezes 2, porque nós temos 2 baldes contendo 5 litros. Faça as multiplicações primeiro, não invente de somar e multiplicar tudo junto, tá? Você multiplica primeiro, tá? Vai fazer assim, ó, 4 vezes 5 é 20, 2 vezes 3 é 6, e 5 vezes 2 é 10. Você primeiro multiplica, tá? Aí vai ficar 20 mais 6 mais 10, que vai ser 36. E 36 dividido para 10 vai ser 3,6. Pessoal, vocês estão apanhando legal aqui nessas expressões, hein? Vamos lá, relembrando aqui, ó, relembrando, ó, sexto ano. Qual é a regra? Primeiro as multiplicações, divisões, depois soma e subtrações, tá? É por isso que quando tem aqueles coisinhas lá no Facebook lá, eles têm algumas expressões assim, né? No Facebook o pessoal coloca, aí fala, duvido se acertar. A maioria erra, por que eles fazem? Eles fazem assim, ó, 4 vezes 5, 20, mais 2 vezes 3. Cara, não é assim. Primeiro multiplica, depois soma, tá bom? Quem tiver dificuldade já está convidado. A minha próxima aula lá no Fundamental vai ser sobre isso aqui, tá? Entenderam aí, pessoal? Entendeu aí? Capturaram aí o sexto ano que existe em vocês? Agora é a aula. 7h30. 7h30. Eu mando para você o link, Samuel. Eu mando no seu privado ainda, tá? Você tá precisando. Samuel, cara. Alguma dúvida aí, pessoal? É porque eu vi umas respostas minha loucas, tipo 9, 10, 7, tanto, né? Não, beleza. Tranquilo, pessoal. Vamos lá. Olha só agora. Agora o bicho tá pegando. Por que eu queria fazer uma hora longa? Eu queria fazer vários tipos aqui de média que podem aparecer para vocês. Porque seria muito fácil explicar, olha, pessoal. Média somatória dividido por total. E aí depois vocês pegam uma questão dessa aqui, ó. Se ferra bonito, porque não sabe para onde vai, né? Então é melhor fazer uma aula de 1 hora só sobre média do que ficar fazendo aula de 5 minutos, né? Então, eu recomendo para vocês, olha, as atividades de hoje, cara, vocês têm que fazer, tá? Se vocês não fazerem, ó quem vai atrás de vocês aqui, ó. Ó quem vai atrás, tá? Eu não sei se está vendo a câmera aí para vocês, ó. É esse cara aqui vai atrás de vocês se não fizerem o coisa, hein? Então, é para fazer atividade, cara. Tá brincando não, hein? Vamos lá, ó. Aí depois aí vaza os nudes do Samuel aí, ó. Aí complica, entendeu? Vamos lá, ó. Nós temos aqui, pessoal, né? Uma tabela de frequência com classes não unitárias, né? Aí já complicou, né? Já complicou o negócio. Com tabela de frequência com classes não unitárias. E ele quer o quê? O volume médio. Agora, pessoal, um cara, né, que não sabe muito de matemática vai fazer o quê? Eu vou te explicar o que o cara vai fazer, né? Os meus 10 anos numa sala de aula já sabem o que o cara vai fazer. Um cara assim meio que não entende, que não sabe muito em média, vai fazer assim, ó. O que ele vai fazer? Vai pegar 4 mais 7 mais 9 mais 12 mais 8 e dividir por 5. Tá? Ele vai fazer isso aqui. Mas não é isso aí, tá bom? Porque nós temos o seguinte, ó. Nós temos 4 vidros, né? Que tem entre 894 a 926 mililitros. Nós temos 7 vidros que tem entre 926 a 944 mililitros. Nós temos 9 vidros, né, que tem entre 944 a 926 mililitros. E assim vai, tá bom? E assim vai.
Agora, como é que eu vou calcular a média disso aí? Né? Ah, professor, isso aqui é média ponderada. Eu pego lá a frequência e multiplico pela quantidade pelo volume de mililitro que o frasco tem. Agora eu pergunto, você vai pegar o 4, você vai multiplicar por quem? Vai multiplicar pelo 894 ou vai multiplicar pelo 926? Porque nós temos aí duas, né? Então como é que você tem que fazer? Antes de você calcular, de fato, você precisa encontrar o ponto médio dessa classe não unitária. Como assim um ponto médio? Você vai pegar 894 mais 926 e dividir por 2. Tá? Então, 894 mais 926 dividido por 2, 910. É esse valor aqui, ó, que tu vai multiplicar pela frequência. E você vai fazer em todos eles. Pessoal, vocês estão achando que isso aqui é muita conta? Tu vai ver daqui a pouco uma continha que caiu aí no Enem, uma besteira, tá? Que você tinha que calcular lá umas 5 médias, se não me engano, para conseguir responder aquela questão, tá bom? Então, quer dizer, olha só, vai vir uma tabela dessa aqui para vocês, né? Para você calcular a média. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer, olha, você está vendo aqui que as classes, né? Que as classes não são unitárias, né? Que as classes não são unitárias, o que você faz? Olha só, vou calcular o ponto médio delas, tá? Pessoal, alguma dúvida aí por enquanto? Só escreve no chat aí porque vocês estão falando e eu não estou acompanhando. Alguma dúvida aí ou é só zoeira mesmo? Sem dúvida? Tá travando no de outro aí? De alguém? Não? Beleza. Aqui também tá tranquilo, né? Aqui também tá tranquilo aqui. Tá tranquilo, tá? Vamos lá. Então o que nós vamos fazer, ó, né? Vamos fazer assim, ó. Vou calcular o ponto médio. Tá vendo? Estou calculando o ponto médio. Ó, estou calculando o ponto médio das classes não unitárias, tá? Então o que eu faço? 926 mais 944 dividido por 2. 935. Então esse 935 aqui, ó, que eu vou multiplicar por 7. Por que por 7? Porque nós temos 7 frascos que tem entre 926 a 944 mililitros. Porém, o ponto médio deles é 935. Então, eu vou pegar 935 e multiplicar por 7. E faço isso aqui, ó, em todas as classes. Tá? Em todas as classes eu vou calcular aqui o ponto médio. Depois que eu calcular o ponto médio, eu vou fazer, olha só, aí eu vou fazer a multiplicação. Olha aqui, ó, 910 vezes 4. Por que 910 vezes 4? Vamos aqui, ó. O ponto médio da primeira classe, 910. E a frequência é 4. Por isso nós temos aqui, ó, 910 vezes 4. Depois, 935 vezes 7. Por que isso? Vamos voltar. Olha aqui, ó. Porque o ponto médio, tá, da segunda classe é 935 e a frequência é 7. Ó, 955 vezes 9. Por quê? Tá aqui, ó. O ponto médio é 955 e a frequência é 9. O próximo aqui, ó, 975 vezes 12, a mesma coisa, ó. O ponto médio é 975 e a frequência é 12, tá bom? E por último, 995 vezes 8, né? 995 vezes 8, por quê? Porque o ponto médio é 995 e vou multiplicar por 8. Recapitulando, como é que calcula o ponto médio? Pego o menor valor, né, da classe e somo com o maior e vou dividir por 2. Sempre, nesse caso aqui, tá? Sempre por 2. É um cálculo trabalhoso? É, mas às vezes pode cair, tá bom? Então vamos lá. Ó. E nós temos aqui o total, nós temos 40. Tá? Esse aqui é o total. Ó. Por isso estou dividindo aqui ó, por 40. Faço primeiro as multiplicações. Tá ouvindo, Samuel? Primeiro as multiplicações, depois as somas. Vou fazer todas as multiplicações aqui, ó, 910 vezes 4. Isso é vezes, tá, pessoal? Não é ponto, é vezes. 935 vezes 7. 955 vezes 9.
975 vezes 12 e 995 vezes 8. Olha só. Efetuei as multiplicações. Tá? E aqui é 40, tá, pessoal? Tá errado, é 40, tá bom? Vou aqui realizar a divisão por 40. A gente encontra aqui 961. Tá ok, pessoal? Tá? Acertou, Grazi? Beleza, isso mesmo. Né? Tá certo, assim mesmo. Vai com, vamos fazer a atividade, vamos fazendo as coisinhas que aí nós vamos fazendo. Vamos prosseguir. Agora, olha só, pessoal. Isso aqui é uma questão, tá? Que eu peguei da UEA 2006, tá? Mais propriamente dito, tá aqui, ó. Desse livrinho aqui, né? Esse livrinho aqui, Matemática e Probabilidade Estatística, que foi do meu curso, tá? Do curso de Licenciatura em Matemática. Peguei essa questão daqui, tá? Isso aqui é uma questão que caiu no vestibular da UEA em 2006, tá bom? Observe a questão que caiu no vestibular, cara. Por isso que eu falo, não adianta você ficar só no básico, você também tem que, ó, pegar o difícil, que assim o fácil fica hiper fácil. Porque a questão também é assim, ó. Isso aqui foi questão de vestibular, tá, pessoal? O moleque tá bem aqui e fala assim: mãe, eu tirei 10, 2, 9, 6 e 8. Aí a mãe com uma ripa. Isso aqui eu acho que é uma ripa. Não. É um ciscador. Né? Eu acho que ela tá preparada para dar na cabeça do menino. Aí ela pergunta: vem cá, menino, você passou ou não de ano? Né? Então isso aqui é a mãe de vocês perguntando aí se vocês passaram ou não de ano. A mãe tá com uma pá, sei lá, um ciscador, um rastelo na mão, né? Então, o que eu faço? Ó, observe aqui, pessoal, que ele não está perguntando se ele passou de ano, né? Ele não está perguntando a média, ele está perguntando se passou. Aí fala assim: o menino passou, a média tirada por ele foi 8. O menino passou, a média foi por ele foi 7. O menino não passou, a média tirada por ele foi 6, né? Porque a média que deve passar deve ser acima de 6 pontos. Acima de 6 pontos. Então, vamos lá, ó. É só calcular, cara, ó. A média: 10 mais 2 mais 9 mais 6, mais 8 e dividir por 5. Por que por 5, pessoal? Porque nós temos 5 notas. Então a média foi 7. Tá bom? Pessoal, outra nomenclatura que pode aparecer para a média é um X, tá? Com um tracinho aqui em cima. Que é a mesma coisa, tá bom? Se você vê isso aqui, vê M, para mim tanto faz, tá? Questão de vestibular, tá? Questão de vestibular. Vamos para outra aqui, ó. Questão do Enem. Foi aquela que eu falei para vocês. Que essa conta aqui você calcular 5 médias, tá? Para você responder essa questão. E que nem eu falo, cada questão do Enem você tem menos de 5 minutos para responder, tá? Então a questão fala bem assim: a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos últimos 3 últimos anos de 5 microempresas, tá? Esse ME aqui é a sigla para microempresa, tá bom? Que se encontram à venda, tá? Então nós temos aqui, ó, as microempresas, ó, alfinetes V, balas W, chocolate X, pizzaria Y, tecelagem Z, tá? Só ver aqui, parece que tem uma pessoa aqui querendo entrar. Não, tem não. É porque ficou apitando aqui, é quando apita. Continuando, né? Então nós temos aqui as empresas, né? Chocolate Y, tecelagem Z, né? E aí nós temos aqui, ó, o lucro em 2009, o lucro em 2010, o lucro em 2011, tá bom? Então nós temos aqui uma tabela. O Enem cai muito esse negócio de tabela e de gráfico para você calcular a média, tá? A questão fala bem assim, ó. O investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos. Ó, calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, tá? 2009 a 2011. E escolhe duas empresas de maior média anual. Então tu já sabe, cara, ó, tu vai ter que calcular a média aí. Ele fala assim, ó, as empresas que esse investidor escolhe para comprar são. Então são as duas de maiores médias, tá bom?
Então vou calcular, ó. Peguei aqui a tabela, vou calcular aqui a média dos alfinetes, o que eu vou fazer? 200 mais 220 mais 240 e vou dividir por quanto? Por 3, né? Porque aí é o lucro de 3 anos. Tá aqui, ó. Tá? A média dos alfinetes, ó, 200 mais 220 mais 240 dividido para 3. Deu a média 220. Vou calcular aqui a média das balas, ó, 200 mais 233 mais 200. E também dividido para 3, tá bom? E a média do lucro das balas W foi 210, tá bom? Olha só, a média aí dos chocolates, 250 mais 210 mais 215, dividido para 3, 225. A média da pizzaria Y, 230 mais 230 mais 230. A média 230. Não precisa nem calcular aí. Todos os valores são iguais. Não precisa nem calcular. E a tecelagem Z é 160 mais 210 mais 245, né? Que vai lá 205. Quais são aí os dois maiores? A pizzaria, né? E o chocolate. Não é isso? Então tá aqui, ó. A resposta correta qual é? Pizzaria, chocolate. Letra D. Tá bom? É muito cálculo. Cara, isso aqui é uma questão do Enem, tá? Não tô brincando, não, questão do Enem, tá bom? Então, é muito cálculo mesmo, não tem jeito. Tem esses cálculos aí que você tem que fazer, mas é cálculo simples, né? Por isso que eu falo, olha, começa desde já, fazer cálculos, ó, de cabeça, para começar lá a botar os neurônios de vocês, né, para funcionar, né? Para quando for na prova, não ficar dependente disso aqui, tá? Porque você acaba ficando dependente disso, né? E eu sei que você acaba ficando muito dependente disso aqui para fazer cálculo, só que lá na hora você não vai ter isso, você tem que calcular de cabeça. Então você tem que começar lá, ó, treinar, tá? E o único treino para você calcular de cabeça realmente é só fazer exercício, né? Vamos lá. Ó, outro tipo de modo de se aparecer média, tá, pessoal? É sobre gráficos, tá? Porque o Enem, ele cobra muito que você consiga fazer uma leitura de um gráfico, né? Então nós temos aqui, ó, a distribuição dos pontos marcados por um jogador de basquetebol nos últimos 6 jogos é dada pelo gráfico a seguir. Qual é aproximadamente, né, a média de pontos marcados? Então, olha só, isso aqui, pessoal, vai ser média simples ou vai ser média ponderada? Responde no chat. Simples ou ponderada? Vamos lá. Olha só. No primeiro jogo, né? Ele fez aqui, ó, 20 pontos. No primeiro jogo. No segundo jogo, fez 18. No terceiro jogo, fez 22. No quarto jogo, fez 20. No quinto jogo, fez 16. E no sexto jogo, fez 25. São 6 jogos. Então é só você somar, ó, 20 mais 18, mais 22, mais 20, mais 16, mais 25, que são as quantidades de pontos que ele fez, e dividir por 6. É isso? É a média aritmética simples, certo? Porque aqui, ó, é o jogo. Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quarto jogo, quinto jogo, sexto. Tá bom? E aí, ó, a média de pontos, 20,2 pontos aí que ele faz por jogo, né? Um valor aproximado. Por isso tem aqui, ó, aproximadamente, tá, pessoal? Aí, por exemplo, lá na alternativa da questão pode estar letra A, 20, letra B, 21, né? E não tem lá o 20,2. O 20,2 está mais próximo do 20 do 21. Ele está mais próximo do 20. Daí você marcaria a letra A. Por isso, muito cuidado com essa questão de aproximadamente, tá? Quando vem uma questão de matemática e que vem o nome aproximadamente, a gente já sabe que é um valor lá que vai dar aproximado. Agora, olha só, pessoal, essa questão aqui é difícil, cara. Vou falar para vocês. Essa questão aqui, ela é realmente meio complicada, tá? E eu peço atenção de vocês, porque o raciocínio, ela é um raciocínio muito, muito alto, muito forte, tá? Você não entendeu, tenta fazer você entender, mas
realmente é uma questão meio complexa, tá? Então nós temos aqui, ó, em uma pesquisa foram consultadas 600 consumidores sobre a sua satisfação em relação a uma certa marca de sabão em pó. Cada consumidor deu uma nota de 0 a 10 para o produto e a média final das notas foi 8,5. Então o cara entrevistou 600 pessoas, essas 600 pessoas deram notas de 0 a 10 para o sabão e a média que ele encontrou foi 8,5, tá bom? Aí continua. O número mínimo de consumidores que devem ser consultados, além dos que já foram, para que essa média vá para 9, né? Essa aqui é para 9, suba para 9, ele quer, aqui é suba, tá? Para que essa média suba para 9, é igual a, né? Então, ou seja, ele consultou 600, mas ele quer saber agora quantos ele deve consultar, além dos 600, para que a média suba para 9, né? Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, como é que calculo, né? Como é que calcula a média, né? Então a média quem é? É a soma, né? Dividido pelo número de pessoas entrevistadas, né? Número de pessoas entrevistadas, não é isso? Lá ele falou o seguinte, ó. Ele falou que a soma, né? Dividido por 600 deu 8,5, tá? Então ele falou o seguinte, ó, que a soma das pessoas, a soma das notas, né? A soma das notas dividido pelo número de pessoas deu 8,5 a média, tá bom? Só que é o seguinte, ele quer que essa nota aqui, ó, ela suba para 9, tá? E ele quer saber quantas pessoas, no mínimo, tá? Ele deve entrevistar. Vamos lá. Olha só, pessoal. Como que eu sei a soma, tá? Das pessoas aqui que foram entrevistadas. Olha, é só você pegar 600 e dividir por 8,5, tá bom? Então isso aqui é o seguinte, a soma, tá? A soma, se eu pegar 600 e multiplicar por 8,5, né? Vai dar quanto? Vai dar 5.100 dividido por 600, que aí vai dar 8,5. Então a gente já descobriu a soma. Já começamos a desenvolver nosso raciocínio. A gente sabe que a soma das notas deu 5.100. E se eu pegar 5.100 e dividir por 600, vai dar 8,5. Não é isso, pessoal? Só que é o seguinte, ó, vamos lá. Né? Ele quer que a nota agora, ele quer a nota agora 9. Ele não quer nota 8,5, ele quer nota 9. E ele quer saber quantas pessoas, no mínimo, ele deve entrevistar. Tá bom? Ele quer saber quantas pessoas, no mínimo, ele deve entrevistar. Então vamos lá. Ó. Então ele entrevistou 600, né? Então é 600 pessoas mais quem? Mais as pessoas que ele vai entrevistar agora. A gente sabe quantas são essas pessoas? Não, é o que vamos descobrir. Então a gente pode colocar aqui um N, porque é o valor que vamos descobrir, tá bom? E eu sei também que a soma, né? A soma é 5.100, tá? É 5.100 e, hipoteticamente, como nós vamos descobrir o número mínimo de pessoas que devem ser entrevistadas, o número mínimo quer dizer o seguinte, que as pessoas devem dar, as pessoas que vamos entrevistar daqui para frente, elas devem atribuir nota 10. Então, ou seja, todos os N's vão ter que dar nota 10. Tá? Todos os N's têm que dar nota 10. Certo? Então, continuando. Tá? Continuando. Agora sim. Agora vamos começar a calcular. Ora, pessoal. Sabe a regra de 3 simples? Né? É o que nós temos aqui, ó. Tá? Então, nós vamos pegar essa galera aqui, ó, e multiplicar por 9, né? E essa galera aqui multiplica por ninguém. Só repete. Então, fica aqui, ó. 5.100 mais 10N igual. Aí que nós vamos fazer, ó.
Vamos pegar 600 e multiplicar por 9, tá? 600 multiplicado por 9 vai dar 5.400, tá? Mais n vezes 9. N vezes 9 vai dar 9n. Olha só, pessoal. Deu o que aí? Deu uma equação de primeiro grau, cara. Né? Você já conseguiu. O mais difícil aqui é desenvolver o raciocínio, porque o cálculo em si é simples. Tá bom? E olha só, nós temos um carinha aqui com n e outro carinha aqui com n. Só que olha que triste. Número com variável tem que ficar junto de outro número com variável. Eles não podem ficar separados. Eles são, ó, namoradinhos, né? Eles não podem ficar separados. Então, o que a gente pode fazer? Eles estão separados ali, ó, por um sinal de igualdade, né? Então, o que vamos fazer? Vamos jogar ele para o primeiro membro, e esse 5.100 que está sozinho, a gente vai expulsar ele e jogar para o segundo membro, para que os dois namoradinhos fiquem lá, entendeu? Sozinho, tá bom? Então vamos lá, ó. 10n, né? Olha só, 10n. Aí, olha só, ele vai chamar a namoradinha dele, né? Ô namoradinha 9n, vem pra cá. Só que quando ela trocar de lado, ela vai trocar de sinal também. Ela tá positivo, vai passar pro outro lado negativo. Aí ficou 5.400 aqui, ó. Não é isso? Só que nós temos o 5.100 aqui no primeiro membro. Ele vai pra cá, ó. Quando ele for pro outro lado, ele vai ser expulso, para que os dois namoradinhos fiquem aqui, né? Então ele vai ficar negativo. Tá bom? Vamos lá, ó. 10n menos 9n vai ser n. E 5.400 menos 5.100 vai ser 300. Então eles devem entrevistar no mínimo 300 pessoas. Tá bom? Isso é uma questão de Esparta mesmo, Samuel. Essa aqui é uma questão que não é muito simples, não, tá? O Yuri falou, assim que eu passei a questão, ele falou, E, né? Realmente é a letra B. Né? Tá aqui, ó, a letra B. 300. Né? Mas foi um chute, assim, de artilheiro, viu, Yuri? De novo, hein? Ontem você deu um chute, hoje de novo, né? Artilheiro aí, Ei, artilheiro goleador, menino ô Ney. Décio, Fala, Samuel. sobe lá em cima, ele disse A depois que ele disse B, ó. É o menino Ney do terceiro ano. Tá. A gente botou uma questão escrota. Agora eu peguei uma questão de valor médio. Então, olha só. Na FGV 2005, né? Ele fala assim, ó. A média das alturas dos 6 jogadores em quadra de um time de vôlei é 1,92 m, tá? Após substituir 3 jogadores por outros, a média das alturas do time passou para 1,90 m. Nessas condições, a média em metros das alturas dos jogadores que saíram superam a dos que entraram em, né? Aí o cara fala, essa é fácil, pô. É só fazer 1,92 e subtrair por 1,90, né? Só que ele quer saber a altura média. Então vamos lá, ó. Primeiro, como é que eu calculo a altura média? Observe que tem dois times, né? Tem a dos titulares e tem a dos reservas, tá bom? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço? Para calcular a média. Então, quantos jogadores? 6. Beleza. Então, para calcular a média, como é que eu faço? Ó, titular dividido por 6 vai dar 1,92. Não é isso? Mas olha só o que ele quer. Ele quer saber aqui, cadê? Ele quer para saber aqui a altura, nessas condições, a média em metros das alturas dos jogadores que saíram supera dos que entraram em. Então, beleza. Ele quer saber qual é a diferença de média lá das alturas, tá? Então, titular, a soma, né, das alturas dos titulares dividido por 6 vai dar 92. Mas qual é a soma? Para saber a soma, basta eu fazer 6 vezes 1,92. E a soma vai dar 11,52. Ou seja, somando as alturas, tá, dos jogadores titulares, a gente encontra a soma de 11,52.
reservas, a mesma coisa. Qual é a altura dos reservas? A média. Aqui, ó. 1,90. Então, isso aqui vai ser o quê, ó? Reservas. Pessoal, me desculpa, eu não sou que nem o Kef, que tem uma S Pen e tal, eu escrevo com o mouse. Dividido por 6, tá? Então, aqui, ó, vai ser 1,90. A altura dos reservas. Para saber a somatória, basta multiplicar, ó. 6 vezes 1,90 vai dar 11,40. Beleza. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, nessas condições, a média em metros das alturas dos jogadores que saíram supera dos que entraram em. Calcular a diferença. Olha só. Né? Vai calcular a diferença. 11,52 menos 11,40 vai ser, aqui dá 12 e aqui dá 0,12. Aí você vai lá todo feliz e marca, só que esqueceu. Média. Tá? É a média. Média dos 3 jogadores, tá bom? A diferença dos 3 jogadores é essa, 0,12. A diferença da altura dos 3. Mas qual é a diferença média? Né? Então, eu vou pegar 0,12 e vou dividir por 3. E aí sim eu encontro aqui a diferença. A diferença média, 0,04. Tá bom? Que é a letra B. Vira a pegadinha, pessoal. Né? Vira a pegadinha. Muitas provas do Enem tem essa pegadinha. Tá? Muitas provas do Enem tem. E que eles fazem? Você faz o cálculo, você fala, pô, mas eu fiz o cálculo, você deu o cálculo. Né? Só que o que ele deu ali foi uma falsa resposta para você, para que você marcasse lá. Tá? É a falsa resposta. Explicar a pegadinha de novo. Vamos lá, olha só. Ele quer aqui, pessoal, né? Olha só. A soma das alturas dos titulares dá 11,52. Correto? A soma da altura dos reservas dá 11,40. A soma, tá bom? A soma, não a média, a soma, tá bom? A diferença entre os dois dá 0,12. Então, isso aqui, pessoal, tá? Esses 12 centímetros é a diferença da soma dos titulares para os reservas. A soma dos titulares tem 12 centímetros a mais que os reservas, tá bom? Só que quando eu calculei aqui a diferença, isso aqui, ó, é a soma dos 3 jogadores que foram substituídos, tá? É a soma dos 3. E ele quer aqui, ó, altura, a média em metros, tá? A média em metros. Então, como ele quer a média, se é a soma dos 3, por isso que eu divido por 3, tá bom? Pessoal, como eu falei, tá? Às vezes, você acha que o seu problema é cálculo, mas não é cálculo, é interpretação de texto, tá? As questões do Enem, em matemática e do vestibulares também, eu julgo que é 80% interpretação de texto. O resto é matemática. Como você pode ver aqui, nós fizemos algum cálculo extraordinário aqui até agora? Não. Só conta de vezes, de mais, de menos, dividir. As 4 operações básicas. Tá? Isso mesmo, Samuel. O negócio é treinar. E como é que você treina? Fazendo atividade, cara. Todas as atividades que eu vou passar aqui para vocês, vocês podem encontrar a resposta naquele site lá que vocês amam tanto, né? O primeiro site que vocês entram é aquele lá, né? Que eu não vou citar o nome, que vocês mais entram aqui, né? E o segundo site que vocês mais entram é aquele lá, que tem as respostas das questões, não é isso? Então, o que você faz? Eu não quero que você vá lá, eu só quero que você tente fazer. Se não conseguir fazer, você pode me perguntar. Ou então, entra nesse site que vocês gostam e ver lá a resolução e tentar fazer e tentar entender por que você não está conseguindo fazer. Beleza? Vamos lá. Olha, a média, é como eu falei, pessoal, a média aritmética, ele tá na nossa vida ali constantemente, tá? Tá na nossa vida ali constantemente, cara. Certo? Então, a média aritmética, ele tá envolvido com o IDH, tá? Então, lá em geografia, eu acho que vocês estudaram sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É isso?
Então, o indicador usado para o cálculo do índice de desenvolvimento humano, IDH, de um país, é renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, tá bom? Que é o resultado da divisão de toda a renda do país, tá? Todo o PIB do país ali, tá bom? Que é o resultado da divisão de toda a renda do país em determinado período, tá? De tempo dividido pelo número de habitantes, tá bom? Então o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então pega a renda e divide pelo 210 milhões de habitantes e assim você encontra a renda per capita, ou seja, um valor que é o salário que representa lá o quanto cada pessoa recebe naquele país, tá bom? E esse salário que determina se esse país está avançando ou não, tá bom? Só para você ter uma ideia, a China ela é mais rica que o Brasil, é óbvio. A China é uma das potências mundiais, né? Ela e os Estados Unidos ali, eu acho que a China, se não me engano, deve ter passado já, tá? Ela é uma potência mundial. Só que só tem uma ideia, a, a, a renda per capita da China é igual à do Brasil, tá? Aí por quê? Porque a China é muito rica, mas ela tem muitos habitantes, e quando você divide lá, a renda per capita fica baixa. O Brasil tem menos habitantes. Mas a renda per capita do Brasil e da China está pau a pau, tá? Assim como do México também. Acho que a China, Brasil e México estão pau a pau, tá bom? Olha, eu tenho aqui essa notícia que foi 2009, tá? Que fala assim, ó, renda domiciliar per capita no Brasil foi de 1.479 em 2019, segundo o IBGE. Então, por domicílio, a renda é R$ 1.439 por domicílio, tá bom? Então o que o Brasil fez? Ele fez o cálculo, pegou a renda do país inteiro e dividiu por domicílios, tá? De acordo com o IBGE, né? Depois o cálculo do IBGE. E ele descobriu que cada casa, né, que é renda domiciliar, cada casa recebe 1.439. Aí eu pergunto, tem casa que recebe isso? 1.439? Tem casa que recebe mais. Tem casa que recebe menos, não é isso? Porque é uma média, tá bom? Mas olha só como a média ela não demonstra a realidade. Quando você calcula a renda domiciliar per capita, né, pelos estados, olha a diferença, né? Então isso aqui, pessoal, é a renda per capita no Brasil 2019 por estado. Então olha só, eu vou fazer uma linha aqui, tá? Por que eu fiz essa linha, pessoal? Né? Porque é o seguinte, ó. Essa aqui, ó, é a média nacional, que é 1.438. Olha esse estado aqui, ó, né? Que nem estado é, né? É o Distrito Federal. Olha a renda do Distrito Federal. R$ 2.685. Aí eu pergunto, por que a renda do Distrito Federal é a maior do país e a segunda maior é a de São Paulo, que é o estado mais rico do país? Por quê? Por que a renda per capita do Distrito Federal é maior que a de São Paulo, que é a maior que tem? Em São Paulo tem o quê? Tem as indústrias, tem as empresas, tem as maiores indústrias, as maiores empresas, tem as pessoas mais ricas lá, né? Em São Paulo, a riqueza do país está concentrada em São Paulo. Por que a renda per capita de Brasília, Distrito Federal, é maior que a de São Paulo? Alguém sabe me responder no chat aí? Por que era o Distrito Federal? Outra questão. Distrito Federal. Estão onde? Está quem lá? Estão os políticos, estão os cargos públicos de maior salário, né, que está em grande concentração ali, certo? Então, ou seja, tem pessoas lá naquele congresso lá que ganham seus 30, 40 mil reais por mês, né? Mas tem a Dona Maria Faxineira que ganha o salário mínimo, né? Então, o que faz? Olha só. Enquanto que que o Distrito Federal, né? A, a renda per capita é R$ 2.685,70. A renda aqui do Maranhão, ó, é R$ 635,50. Nós estamos aqui, ó, Amazonas. A renda per capita do Amazonas é de R$ 842, tá bom? Em 2019. A renda per capita por domicílio, tá bom? Olha só aqui, ó, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte fica bem no meio, tá? Esse meio aqui a gente chama de mediana, que é o que vamos aprender amanhã. Amanhã não, desculpa, na próxima aula, né? Então, para você ver, nem sempre a média é a menor medida de centralidade para representar alguma coisa. Às vezes a melhor é a mediana, ou alguns casos a moda, tá?
que são outras medidas de centralidade, que vamos aprender nas próximas aulas. Olha aqui, ó. Média aritmética e a velocidade da internet no Brasil. Não é isso? Ó? Olha só a internet no Brasil aqui em 2018, se não me engano, né? Em 2018, está próximo de 7 megas, né? Agora eu pergunto aí, ó, todo mundo tem 7 megas em casa de internet, né? Está próximo, está 6.8, né? Bom, eu fiz aqui um teste no meu celular no 3G, não deu nenhum mega, deu 0.2 megas, né? Então, por exemplo, ele fez ali a média é 7 megas, né? E se você for lá no portal lá da Netflix, por exemplo, você vai ver lá que para você assistir em HD, você tem que ter no mínimo 5 megas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tá? A média de velocidade dá para você assistir em HD, tá? Mas nem todo mundo tem 7 megas de internet, né? Então ele faz ali a média, ele pega a velocidade de todo mundo e divide por isso aí. Se não me engano, pessoal, a Uruguai, na América do Sul, tá? O Uruguai e o Chile, eles estão bem à frente do Brasil, tá? Em relação à velocidade média na internet, tá? 7 megas de internet era o mínimo. Eu fiz o teste aqui em casa de noite, de madrugada, quando não tinha ninguém ligado aqui, né? Era umas 2 horas da manhã, eu tava fazendo nada, falei, vou fazer o teste. E naquele momento lá, a internet aqui bateu 4.5 megas, né? Isso porque era de madrugada, ninguém tava usando, né? Só eu mesmo no meu computador. Fiz a velocidade lá, deu 4.5 megas, tá? Deu abaixo do que é necessário para assistir em HD na Netflix, tá bom? Bom, pessoal, agora beleza, Samuel? Tranquilo, não tem problema não. Você pode ir lá, tá? Não tem problema não. Agora, pessoal, vamos aos exercícios, né? E, por favor, vamos fazer, tá? Vamos fazer os exercícios, tá certo? Eu vou passar esse PDF aqui na nosso grupo, tá? Vocês façam. Se quiserem colocar lá no Classroom, para que eu acompanhe a resolução de vocês podem colocar lá, tá? Ou então vocês podem mandar no grupo, certo? Então, olha só. A questão número 1. Calcule a média aritmética ponderada de um aluno que obteve no primeiro bimestre 8 na prova, 7 na pesquisa, peso 3, ó, peso 2, peso 3, 9 no debate, peso 1, e 5 no trabalho de equipe, peso 2. Então ele quer aqui uma média aritmética ponderada, né? A 2 é uma questão que caiu no Enem de 2003, tá? Eu quero que vocês leiam com atenção esse texto. Tá? Ele tem duas folhas, é um texto grande, mas o cálculo, cara, é muito simples. Por quê? No Enem, em matemática, na maioria das vezes, quanto maior o texto, mais fácil é a resolução da questão. Tá? Eu tenho medo daquelas questões que tem 3 linhas. Dessa eu tenho medo, porque eu sei que o cálculo é bruto. Mas essas questões que tem muita pressão de texto, geralmente o cálculo é simples, tá bom? Então quero que vocês leiam essa questão aqui e tentem responder. Ah, professor, tem a resposta naquele site lá? Tem. Todas as questões do Enem tem a resolução lá, tá bom? Mas tentem fazer primeiro, tá bom? Leiam, tentem entender, tentem resolver, tá bom? E utilizem para calcular as 3 ferramentas, tá? Lápis, munheca e cérebro, tá? Esquece o celular, ó, lápis, munheca e cérebro, tá bom? Deixa o celular para lá. E isso aqui, pessoal, é uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá bom? E é análise de gráfico junto com cálculo de média, tá bom? Então leiam essa aqui, tá? Porque ela não é de marcar, ela é de responder. Ela tem aqui algumas informações, aqui embaixo tem qual a soma dos números que antecede as alternativas corretas, né? Então você vai ver quais são as alternativas corretas e vamos fazer a soma desses números aqui, tá? Das corretas, certas corretas. Se a 1 e a 2 estiver correta, você faz 1 mais 2, 3. Se a 4 e a 8 estiver correta, 4 mais 8, 12. Tá bom? Você faz a soma, certo? Você não vai marcar aqui, você não vai marcar, tá?
É para somar, certo, pessoal? É para somar. Bom, pessoal, como eu falei, essa aula aqui ia durar um pouquinho mais de uma hora, né? Um pouquinho mais de uma hora, beleza, tranquilo, né? Foi uma aula legal, né? Sobre média. Acompanhe as aulas do Seduc, porque eles estão trabalhando isso aqui agora, tá? Qualquer dúvida, cara, vocês podem mandar lá no grupo, tá? Ou perguntar no meu privado. Mas, por favor, respondam as questões, tá? Que eu passei para vocês. Porque só assistir a aula não é suficiente. Você tem que botar a munheca para trabalhar, cara. Bota a munheca para trabalhar. Mas bota a munheca para trabalhar para calcular, né? Pra fazer coisa que não presta, não, tá? Vamos lá. Alguém tem dúvida aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Não? Beleza, pessoal, tranquilo. Não. Bom final de semana para vocês, tá? Respondam as atividades, certo? Respondam as atividades e vocês podem mandar a resposta lá no grupo ou no Google Classroom, tá? Aí decide vocês, tá certo? E a gente se vê aí nas próximas aulas. Boa noite, pessoal.